Imagine um mundo em colapso. O mercado está em chamas e a economia em ruínas. O medo domina as ruas e todos correm para vender. Mas no meio do caos surge um jovem e esse cara compra tudo. Essa é a história de um homem que viu a oportunidade onde todos viam desespero, o que fez ele se tornar uma lenda silenciosa em Wall Street. Bom, o nome dele é John Templeton. John nasceu em 1912 em Winchester, uma cidadezinha no Tennessee. Ele era pobre, mas bem pobre mesmo. Como dizia sua mãe, quando não temos prata no bolso, plantamos ouro no caráter. O pai do John perdeu todos os seus bens na Primeira Guerra Mundial, mas a pobreza o ensinou algo muito valioso: a resiliência. John nasceu estudando obsessivamente, porque ele sabia que por meio dos estudos ele poderia mudar sua realidade. E com o tempo ele conseguiu bolsa para a faculdade de Yale e para Oxford. Na faculdade ele estudou economia, direito e história. Mas o que fascinava John para valer era a psicologia das multidões. Em 1939, enquanto o mundo tremia com a chegada da Segunda Guerra Mundial, John viu uma baita de uma oportunidade. Ele pegou $10 mil emprestados e fez algo impensável na época. Enquanto as bolsas mundiais derretiam, ele comprou 100 ações de cada empresa que estava na bolsa americana naquela época. Enquanto o medo era instaurado, ele estava comprando e adquirindo patrimônio, em um momento muito inusitado. E a regra que John estabeleceu é que essas empresas precisariam valer até $1, o preço de cada ação. Sim, as empresas estavam falidas naquela época. E John, mesmo assim, estava comprando, enquanto todos corriam para o banco para retirar a quantia de dinheiro que tinham, corriam em desespero para vender todas as ações que tinham. Ele enxergou nisso uma oportunidade. A atitude que John tomou era comparado a você entrar em um campo de batalha, onde todos fugiram, e você sozinho começar a plantar trigo, plantar arroz, plantar alface, no meio dos escombros. Ao ver da maioria, não fazia sentido nenhum o que ele estava fazendo. E como reação, muitos riram, fizeram chacota com ele, chamaram de louco. Mas John tinha uma certeza: o pânico é o único momento onde todos os ativos ficam mais baratos. E em momentos assim, segundo o próprio John, a esperança é invisível apenas para olhos apressados. Depois de 2 anos de humilhações, de pessoas tirando sarro dele, de pessoas tratando ele como se fosse louco, praticamente todas as empresas se recuperaram daquela crise. O capital se multiplicou e John se tornava milionário pela primeira vez na sua vida. Com essa experiência que ele obteve nesses anos, John desenvolveu uma filosofia simples que você pode usar no mundo dos investimentos e na sua carteira. Compre enquanto há caos nas ruas. Ele acreditava fielmente que o maior risco nos investimentos não era perder dinheiro, mas sim pensar como a multidão pensa e fazer o que a multidão faz. E naquele momento, com a ousadia de John para tomar as decisões, ele não estava nem aí se todo mundo estava comprando só ações da moda ou se todo mundo estava comprando só as maiores ações. Naquele momento, John queria focar 100% dos seus investimentos em empresas esquecidas, subvalorizadas e impopulares. Naquele momento, John não queria ser o mais rápido, ele queria ser o mais racional para tomar suas decisões e, consequentemente, ter mais lucro do que aquela grande massa que estava oprimindo ele e que estava tirando chacota da cara dele. Por fim, em 1954, John fundou a Growth Fund, um fundo de investimento dele. E foi o primeiro americano a olhar além de Wall Street. Para você ter ideia, ele foi o primeiro fundo de investimento a investir no Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Naquela época também investiu no país de Israel e em Taiwan, quando ninguém nem sonhava em olhar para esses dois países como investimento. Em 1960, seguindo a mesma filosofia de investimento que ele seguiu no passado, John comprou ações japonesas quando o Japão ainda era conhecido como vendedor de bugigangas. 10 anos depois, o Japão se desenvolveu e as ações que John tinha comprado explodiram, trazendo lucros exorbitantes
para o fundo de investimento dele. Esse cara que criou o conceito de investimento global, antes disso virar a modinha que a gente conhece hoje. E ele sempre repetia a mesma frase: busque valor onde quer que o valor esteja, mesmo que ninguém esteja olhando para ele. Com o passar do tempo, John se tornou bilionário, mas mesmo assim ele continuou vivendo uma vida simples e preferiu focar muita parte da sua grana em filantropia. Ele sempre disse que o maior erro do investidor é o ego. E é isso que mais faz os investidores errarem, ainda mais nos dias de hoje. Frases como: o pescador arrogante tenta controlar o mar, mas o pescador sábio aprende a ler as marés, eram atribuídas a John. E daí que ele fundou 5 princípios para fazer qualquer investimento. O primeiro é otimismo real. Sempre acredite que o mundo vai se recuperar, não importa a crise que seja. De algum jeito, os seres humanos vão conseguir se adaptar e vão se recuperar daquela crise. A segunda é disciplina emocional. Nunca deixe as situações ou pessoas te controlarem pelo medo ou pela euforia. O terceiro princípio de John é diversificação global. Nunca mantenha investimento em um só país e nunca mantenha investimento da mesma característica. Diversifique. Seja inteligente. Coloque seu capital em diversas fontes de renda diferentes que somadas vão reduzir o seu risco e vão aumentar o seu retorno. Invista inteligente. Quarto princípio, estudo constante. A ignorância sempre custa caro para o investidor. E o quinto princípio, humildade sempre. Até os mais sábios uma hora falham. Usando todas essas técnicas que ele ensinou pra gente, ele conseguiu prever a crise.com de 2000 e conseguiu vender as suas ações que estavam mais valorizadas, conseguindo ter lucro e conseguir ter uma renda muito alta, alavancada, naquela época em que praticamente o mundo inteiro perdeu dinheiro. A principal mensagem desse vídeo, e a que eu quero que você comece a aplicar no seu capital e nos seus investimentos a partir de agora, é que os melhores momentos para se comprar são quando todos estão com medo, quando tem um medo global. E o melhor momento para se vender são quando todos estão eufóricos, todos estão felizes e muito animados. Nessa hora você vai estar realizando o lucro. E o melhor momento para se vender são quando todos estão felizes, quando todos estão estourando champanhe. Nessa hora você vai estar realizando o lucro, ao invés de estar sendo controlado, que nem a grande maioria das pessoas estão sendo, indiretamente sem elas perceberem. E você vai continuar esperando a calmaria para agir ou vai virar um investidor de verdade? Seguinte, primeiro link no comentário fixado, aula de investimento gratuita, tá bom? Entra lá que a gente conversa, vai ter acesso a mim e a minha equipe. A gente vai passar aulas de investimento gratuita para você, de acordo com o seu perfil. Se você gosta de renda fixa, vai ter ação, vai ter criptomoeda, tudo vai ter. E aproveita e me diz aí o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu. Muita coisa do John eu aplico nos meus investimentos pessoais e eu quero que você aplique também. Então é isso. Não esquece de deixar o like aqui, comenta qualquer coisa para gerar engajamento desse vídeo. Por favor, entra no grupo lá para ter aula gratuita, beleza? Valeu e até a próxima.